assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história começa mostrando a vida de Ray, um cara que já está acostumado a lidar com desastres. Ele é piloto de resgate dos bombeiros, o tipo de herói que todo mundo queria por perto numa hora de sufoco. Mas, por incrível que pareça, o maior desafio da vida dele não é só enfrentar a destruição de prédios caindo ou pontes quebrando, mas sim salvar a própria família em meio ao caos. Isso porque a relação dele com a esposa, Emma, já não tá lá essas coisas. Eles estão separados e a filha deles, Blake, tá no meio dessa bagunça familiar. Até aí parece um drama comum, mas quando a Terra começa a se abrir, tudo vira uma corrida contra o tempo. Tudo começa com uns cientistas que estudam os terremotos. Eles descobrem que a famosa falha de San Andreas, que atravessa a Califórnia, está prestes a liberar uma energia absurda, capaz de causar o maior terremoto da história. No início, rola aquele suspense, tipo, será que vai mesmo acontecer? Mas quando acontece, meu amigo, é prédio caindo, chão rachando, estrada desmoronando e o caos toma conta. Ninguém está seguro e não tem para onde correr. Enquanto isso, Ray recebe a notícia de que tem que agir rápido porque Emma está em perigo em São Francisco e Blake também corre risco de vida. E aqui vem a parte que deixa o coração batendo mais forte. Em vez de ser só um herói dos outros, ele precisa ser o herói da própria família. Ele pega seu helicóptero, depois barco, depois carro, depois tudo que aparece na frente, porque cada novo terremoto muda completamente o caminho. Parece até um videogame em que a fase vai ficando cada vez mais difícil. E Blake, que poderia ser só uma menina esperando o pai vir salvar, mostra que não é nada disso. Ela é inteligente, sabe se virar e até ajuda outras pessoas pelo caminho. Isso dá um clima de que ninguém é completamente indefeso, mesmo em meio ao maior desastre que já aconteceu. Já a mãe Emma também mostra coragem. Ou seja, o filme não deixa tudo nas costas do herói, mas mostra a família inteira tentando sobreviver. Agora pensa comigo, você está numa cidade gigantesca e de repente os prédios começam a se dobrar como papel. A ponte mais famosa do lugar, a Golden Gate, começa a ruir e o mar vem com uma onda gigante, um tsunami para piorar tudo. É exatamente isso que acontece. Não tem um segundo de paz, é catástrofe em cima de catástrofe. Parece que a Terra está decidida a destruir tudo e o ser humano tem que dar um jeito de sobreviver nesse cenário. Ray é piloto de resgate dos bombeiros. Imagina um cara acostumado a voar em helicópteros e salvar gente presa em acidentes, incêndios, enchentes e o que mais aparecer. Ele é daqueles heróis que parecem calmos mesmo quando o mundo está desmoronando. Só que na vida pessoal as coisas não estão tão firmes assim. Ele e a esposa, Emma, já não estão mais juntos, e a filha deles, Blake, fica no meio dessa separação. Ray está tentando lidar com isso, mas dá pra ver que ainda existe sentimento ali, mesmo com o casamento quase acabado. Enquanto essa parte mais emocional se desenrola, o filme já joga a gente direto na ciência da coisa. Um grupo de cientistas, liderados pelo Dr. Lawrence Hayes e o parceiro dele, Dr. Kim, está estudando os tremores da falha de San Andreas. Eles ficam numa represa monitorando uns sismógrafos, que são aparelhos que detectam movimentos da Terra. Aí vem o primeiro aviso: tem algo errado. O solo começa a se comportar de um jeito estranho, e antes que eles possam avisar qualquer coisa, BUM! Um terremoto forte atinge o lugar. Não é o grande terremoto ainda, mas é como se fosse o trailer do que está por vir. A represa começa a se quebrar, a água jorra e o Dr. Kim acaba se sacrificando para salvar outras pessoas. Essa cena já mostra que não vai ter moleza e que até os cientistas que entendem do assunto estão em perigo. Depois desse primeiro choque, a gente volta para a história de Ray. Ele está se preparando para uma missão de resgate quando recebe a notícia de que Emma já está seguindo em frente e até tem um novo namorado, Daniel, um empresário rico que parece ser gente boa, mas claramente não é o tipo de cara que enfrenta desastres. Enquanto isso, Blake vai junto com Daniel para São Francisco, porque ele prometeu ajudar ela a se instalar numa nova faculdade. Aí já dá para sentir que o destino vai juntar todo mundo no meio da confusão. E é aí que o caos começa a tomar forma. O Dr. Lawrence descobre que os tremores que atingiram a represa foram só o início.
Ele e a equipe dele chegam à conclusão de que a falha de San Andreas vai liberar uma sequência de terremotos gigantescos, muito maiores do que qualquer um já registrado. E desesperado ele tenta avisar as pessoas, mas o tempo não é suficiente. Então ele resolve dar um reaclamado e assim por diante. Enquanto os cientistas tentam achar um jeito de alertar a população, Ray recebe uma chamada urgente. Los Angeles acaba de ser atingida por um tremor monstruoso. Do nada, a cidade vira um cenário de destruição. Arranha-céus caem como se fossem blocos de Lego, ruas se racham no meio, carros são engolidos pelas fendas e gente corre desesperada sem saber para onde ir. Ray entra em ação com seu helicóptero, e a cena é eletrizante. Ele precisa resgatar pessoas presas no topo de prédios que estão literalmente desmoronando. Aqui a gente já sente a intensidade do que vem por aí, e isso é só o começo. Enquanto Ray está voando no meio do caos, Emma vive o desastre de perto. Ela está num restaurante de luxo em Los Angeles quando o chão começa a balançar. O lugar inteiro vira um inferno, vidro quebrando, teto caindo, gente gritando. Emma mal consegue escapar, mas mostra uma coragem absurda para sobreviver. Nessa hora a gente percebe que ela não vai ser só a esposa em perigo, mas alguém que também vai lutar de igual para sobreviver. E Blake, por sua vez, está com Daniel em São Francisco. Quando o primeiro tremor atinge a cidade, o que era só uma viagem tranquila vira um pesadelo. O carro fica preso, ela acaba ficando encurralada em uma garagem subterrânea e é aí que começa a prova de fogo dela. Em vez de ficar desesperada esperando ajuda, Blake usa a cabeça e pede ajuda para uns garotos que ela conhece ali, Ben e o irmãozinho dele, Ollie, e mostra que sabe muito bem se virar. Essa é uma das coisas legais do filme. Ela não é retratada como a filha indefesa, mas como alguém esperta, que luta pela vida dela e dos outros. No meio disso tudo, o Dr. Lawrence Feinstein finalmente consegue mandar um alerta pela TV. O pior ainda está por vir. E é isso que deixa a gente tenso, porque o que já aconteceu foi assustador. Imagina o que ainda está chegando. Depois do caos inicial em Los Angeles, você deve estar pensando, bom, já foi muita destruição. Deve dar uma trégua agora, né? Só que não. O filme deixa claro que aquilo foi só a primeira pancada, como se fosse o aquecimento da natureza. A falha de San Andreas ainda tinha muito mais para liberar, e cada novo tremor é maior e mais brutal que o anterior. Ray, depois de resgatar algumas pessoas em Los Angeles, recebe a notícia que vira o coração dele do avesso. Emma está em perigo e Blake ficou presa em São Francisco. A distância entre as cidades é enorme e, por cima, o caminho está destruído por rachaduras gigantescas, prédios caídos e estradas quebradas. Mesmo assim, ele decide que não vai abandonar a família, custe o que custar. Esse é o ponto que muda tudo. O herói que já salvava estranhos, agora precisa salvar os mais importantes da vida dele. Emma, por sua vez, consegue escapar por pouco do colapso do prédio em que estava. O namorado dela, Daniel, mostra que não é tão corajoso quanto parecia. Em uma cena que pega de surpresa, ele simplesmente abandona Blake quando as coisas ficam feias, provando que não é confiável. Aí a gente já vê quem realmente é feito para lutar até o fim. Emma, diferente dele, arrisca a própria vida para tentar achar a filha. Ela acaba se encontrando com Ray, e os dois começam uma jornada juntos, tentando atravessar o estado até chegar em São Francisco. E essa jornada é cheia de obstáculos. Primeiro eles tentam usar o helicóptero de Ray, mas os tremores e os ventos deixam tudo instável. Em um dos momentos de maior tensão, eles quase caem no meio de um estádio destruído, mas Ray consegue manter o controle. Não dá para confiar só no ar, então eles precisam arrumar outros meios de transporte. É carro, é aviãozinho improvisado, até barco entra na jogada. Cada cena é mais absurda e eletrizante que a outra. Parece que a cada 5 minutos o caminho muda, porque a Terra está literalmente se abrindo. Enquanto isso, em São Francisco, Blake continua mostrando que não é do tipo que fica parada esperando ajuda. Com a ajuda dos irmãos Ben e Ollie, ela consegue sair da garagem e começa a bolar planos para se manter viva no meio do caos. Eles veem prédios caindo, ruas rachando, gente correndo desesperada e o pior, os cientistas avisam que ainda vem por aí o Big One, o maior terremoto de todos. Blake usa o que sabe de primeiros socorros e raciocínio rápido para se virar, e até ajuda outras pessoas pelo caminho. Ela vira meio que a líder do grupo, o que é bem diferente do que a gente costuma ver em filmes de desastre. Ray e Emma, no meio da viagem deles, também enfrentam cenas de tirar o fôlego. Tem uma parte em que eles estão num aviãozinho, pequeno, voando por cima do caos.
e dá para ver a dimensão da destruição. Arranha-céus em pedaços, fumaça subindo, incêndios por toda parte. É como se o estado inteiro tivesse virado uma zona de guerra. Mas aí vem um detalhe que deixa tudo mais assustador. A falha continua se movendo e o que já era ruim piora a cada segundo. A história começa mostrando a vida de Ray, um cara que já está acostumado a lidar com desastres. Ele é piloto de resgate dos bombeiros, o tipo de herói que todo mundo queria por perto numa hora de sufoco. Mas, por incrível que pareça, o maior desafio da vida dele não é só enfrentar a destruição de prédios caindo ou pontes quebrando, mas sim salvar a própria família em meio ao caos. Isso porque a relação dele com a esposa, Emma, já não tá lá essas coisas. Eles estão separados e a filha deles, Blake, tá no meio dessa bagunça familiar. Até aí parece um drama comum, mas quando a Terra começa a se abrir, tudo vira uma corrida contra o tempo. Tudo começa com uns cientistas que estudam os terremotos. Eles descobrem que a famosa falha de San Andreas, que atravessa a Califórnia, está prestes a liberar uma energia absurda, capaz de causar o maior terremoto da história. No início, rola aquele suspense, tipo, será que vai mesmo acontecer? Mas quando acontece, meu amigo, é prédio caindo, chão rachando, estrada desmoronando e o caos toma conta. Ninguém está seguro e não tem para onde correr. Enquanto isso, Ray recebe a notícia de que tem que agir rápido porque Emma está em perigo em São Francisco e Blake também corre risco de vida. E aqui vem a parte que deixa o coração batendo mais forte. Em vez de ser só um herói dos outros, ele precisa ser o herói da própria família. Ele pega seu helicóptero, depois barco, depois carro, depois tudo que aparece na frente, porque cada novo terremoto muda completamente o caminho. Parece até um videogame em que a fase vai ficando cada vez mais difícil. E Blake, que poderia ser só uma menina esperando o pai vir salvar, mostra que não é nada disso. Ela é inteligente, sabe se virar e até ajuda outras pessoas pelo caminho. Isso dá um clima de que ninguém é completamente indefeso, mesmo em meio ao maior desastre que já aconteceu. Já a mãe Emma também mostra coragem, ou seja, o filme não deixa tudo nas costas do herói, mas mostra a família inteira tentando sobreviver. Agora pensa comigo, você está numa cidade gigantesca e de repente os prédios começam a se dobrar como papel. A ponte mais famosa do lugar, a Golden Gate, começa a ruir e o mar vem com uma onda gigante, um tsunami para piorar tudo. É exatamente isso que acontece. Não tem um segundo de paz, é catástrofe em cima de catástrofe. Parece que a Terra está decidida a destruir tudo e o ser humano tem que dar um jeito de sobreviver nesse cenário. Ray é piloto de resgate dos bombeiros. Imagina um cara acostumado a voar em helicópteros e salvar gente presa em acidentes, incêndios, enchentes e o que mais aparecer. Ele é daqueles heróis que parecem calmos mesmo quando o mundo está desmoronando. Só que na vida pessoal as coisas não estão tão firmes assim. Ele e a esposa, Emma, já não estão mais juntos, e a filha deles, Blake, fica no meio dessa separação. Ray está tentando lidar com isso, mas dá pra ver que ainda existe sentimento ali, mesmo com o casamento quase acabado. Enquanto essa parte mais emocional se desenrola, o filme já joga a gente direto na ciência da coisa. Um grupo de cientistas, liderados pelo Dr. Lawrence Hayes e o parceiro dele, Dr. Kim, está estudando os tremores da falha de San Andreas. Eles ficam numa represa monitorando uns sismógrafos, que são aparelhos que detectam movimentos da Terra. Aí vem o primeiro aviso: tem algo errado. O solo começa a se comportar de um jeito estranho, e antes que eles possam avisar qualquer coisa, BUM! Um terremoto forte atinge o lugar. Não é o grande terremoto ainda, mas é como se fosse o trailer do que está por vir. A represa começa a se quebrar, a água jorra e o Dr. Kim acaba se sacrificando para salvar outras pessoas. Essa cena já mostra que não vai ter moleza e que até os cientistas que entendem do assunto estão em perigo. Depois desse primeiro choque, a gente volta para a história de Ray. Ele está se preparando para uma missão de resgate quando recebe a notícia de que Emma já está seguindo em frente e até tem um novo namorado, Daniel, um empresário rico que parece ser gente boa, mas claramente não é o tipo de cara que enfrenta desastres. Enquanto isso, Blake vai junto com Daniel para São Francisco, porque ele prometeu ajudar ela a se instalar numa nova faculdade. Aí já dá para sentir que o destino vai juntar todo mundo no meio da confusão. E é aí que o caos começa a tomar forma.
O Dr. Lawrence descobre que os tremores que atingiram a represa foram só o início. Ele e a equipe dele chegam à conclusão de que a falha de San Andrés vai liberar uma sequência de terremotos gigantescos, muito maiores do que qualquer um já registrado. E desesperado ele tenta avisar as pessoas, mas o tempo não é suficiente. Então ele resolve dar um reaclamado e assim por diante. Enquanto os cientistas tentam achar um jeito de alertar a população, Ray recebe uma chamada urgente. Los Angeles acaba de ser atingida por um tremor monstruoso. Do nada, a cidade vira um cenário de destruição. Arranha-céus caem como se fossem blocos de Lego, ruas se racham no meio, carros são engolidos pelas fendas e gente corre desesperada sem saber para onde ir. Ray entra em ação com seu helicóptero, e a cena é eletrizante. Ele precisa resgatar pessoas presas no topo de prédios que estão literalmente desmoronando. Aqui a gente já sente a intensidade do que vem por aí, e isso é só o começo. Enquanto Ray está voando no meio do caos, Emma vive o desastre de perto. Ela está num restaurante de luxo em Los Angeles quando o chão começa a balançar. O lugar inteiro vira um inferno, vidro quebrando, teto caindo, gente gritando. Emma mal consegue escapar, mas mostra uma coragem absurda para sobreviver. Nessa hora a gente percebe que ela não vai ser só a esposa em perigo, mas alguém que também vai lutar de igual para sobreviver. E Blake, por sua vez, está com Daniel em São Francisco. Quando o primeiro tremor atinge a cidade, o que era só uma viagem tranquila vira um pesadelo. O carro fica preso, ela acaba ficando encurralada em uma garagem subterrânea e é aí que começa a prova de fogo dela. Em vez de ficar desesperada esperando ajuda, Blake usa a cabeça e pede ajuda para uns garotos que ela conhece ali, Ben e o irmãozinho dele, Ollie, e mostra que sabe muito bem se virar. Essa é uma das coisas legais do filme. Ela não é retratada como a filha indefesa, mas como alguém esperta, que luta pela vida dela e dos outros. No meio disso tudo, o Dr. Lawrence Feinstein finalmente consegue mandar um alerta pela TV. O pior ainda está por vir. E é isso que deixa a gente tenso, porque o que já aconteceu foi assustador. Imagina o que ainda está chegando. Depois do caos inicial em Los Angeles, você deve estar pensando, bom, já foi muita destruição. Deve dar uma trégua agora, né? Só que não. O filme deixa claro que aquilo foi só a primeira pancada, como se fosse o aquecimento da natureza. A falha de San Andrés ainda tinha muito mais para liberar, e cada novo tremor é maior e mais brutal que o anterior. Ray, depois de resgatar algumas pessoas em Los Angeles, recebe a notícia que vira o coração dele do avesso. Emma está em perigo e Blake ficou presa em São Francisco. A distância entre as cidades é enorme e, por cima, o caminho está destruído por rachaduras gigantescas, prédios caídos e estradas quebradas. Mesmo assim, ele decide que não vai abandonar a família, custe o que custar. Esse é o ponto que muda tudo. O herói que já salvava estranhos, agora precisa salvar os mais importantes da vida dele. Emma, por sua vez, consegue escapar por pouco do colapso do prédio em que estava. O namorado dela, Daniel, mostra que não é tão corajoso quanto parecia. Em uma cena que pega de surpresa, ele simplesmente abandona Blake quando as coisas ficam feias, provando que não é confiável. Aí a gente já vê quem realmente é feito para lutar até o fim. Emma, diferente dele, arrisca a própria vida para tentar achar a filha. Ela acaba se encontrando com Ray, e os dois começam uma jornada juntos, tentando atravessar o estado até chegar em São Francisco. E essa jornada é cheia de obstáculos. Primeiro eles tentam usar o helicóptero de Ray, mas os tremores e os ventos deixam tudo instável. Em um dos momentos de maior tensão, eles quase caem no meio de um estádio destruído, mas Ray consegue manter o controle. Não dá para confiar só no ar, então eles precisam arrumar outros meios de transporte. É carro, é aviãozinho improvisado, até barco entra na jogada. Cada cena é mais absurda e eletrizante que a outra. Parece que a cada 5 minutos o caminho muda, porque a Terra está literalmente se abrindo. Enquanto isso, em São Francisco, Blake continua mostrando que não é do tipo que fica parada esperando ajuda. Com a ajuda dos irmãos Ben e Ollie, ela consegue sair da garagem e começa a bolar planos para se manter viva no meio do caos. Eles veem prédios caindo, ruas rachando, gente correndo desesperada e o pior, os cientistas avisam que ainda vem por aí o Big One, o maior terremoto de todos. Blake usa o que sabe de primeiros socorros e raciocínio rápido para se virar, e até ajuda outras pessoas pelo caminho. Ela vira meio que a líder do grupo, o que é bem diferente do que a gente costuma ver em filmes de desastre. Ray e Emma, no meio da viagem deles, também enfrentam cenas de tirar o fôlego.
Tem uma parte em que eles estão num aviãozinho, pequeno, voando por cima do caos. E dá pra ver a dimensão da destruição, arranha-céus em pedaços, fumaça subindo, incêndios por toda parte. É como se o estado inteiro tivesse virado uma zona de guerra. Mas aí vem um detalhe que deixa tudo mais assustador. A falha continua se movendo e o que já era ruim piora a cada segundo. A história começa mostrando a vida de Ray, um cara que já está acostumado a lidar com desastres. Ele é piloto de resgate dos bombeiros, o tipo de herói que todo mundo queria por perto numa hora de sufoco. Mas, por incrível que pareça, o maior desafio da vida dele não é só enfrentar a destruição de prédios caindo ou pontes quebrando, mas sim salvar a própria família em meio ao caos. Isso porque a relação dele com a esposa, Emma, já não tá lá essas coisas. Eles estão separados e a filha deles, Blake, tá no meio dessa bagunça familiar. Até aí parece um drama comum, mas quando a Terra começa a se abrir, tudo vira uma corrida contra o tempo. Tudo começa com uns cientistas que estudam os terremotos. Eles descobrem que a famosa falha de San Andreas, que atravessa a Califórnia, está prestes a liberar uma energia absurda, capaz de causar o maior terremoto da história. No início, rola aquele suspense, tipo, será que vai mesmo acontecer? Mas quando acontece, meu amigo, é prédio caindo, chão rachando, estrada desmoronando e o caos toma conta. Ninguém está seguro e não tem para onde correr. Enquanto isso, Ray recebe a notícia de que tem que agir rápido porque Emma está em perigo em São Francisco e Blake também corre risco de vida. E aqui vem a parte que deixa o coração batendo mais forte. Em vez de ser só um herói dos outros, ele precisa ser o herói da própria família. Ele pega seu helicóptero, depois barco, depois carro, depois tudo que aparece na frente, porque cada novo terremoto muda completamente o caminho. Parece até um videogame em que a fase vai ficando cada vez mais difícil. E Blake, que poderia ser só uma menina esperando o pai vir salvar, mostra que não é nada disso. Ela é inteligente, sabe se virar e até ajuda outras pessoas pelo caminho. Isso dá um clima de que ninguém é completamente indefeso, mesmo em meio ao maior desastre que já aconteceu. Já a mãe Emma também mostra coragem. Ou seja, o filme não deixa tudo nas costas do herói, mas mostra a família inteira tentando sobreviver. Agora pensa comigo, você está numa cidade gigantesca e de repente os prédios começam a se dobrar como papel. A ponte mais famosa do lugar, a Golden Gate, começa a ruir e o mar vem com uma onda gigante, um tsunami para piorar tudo. É exatamente isso que acontece. Não tem um segundo de paz, é catástrofe em cima de catástrofe. Parece que a Terra está decidida a destruir tudo e o ser humano tem que dar um jeito de sobreviver nesse cenário. Ray é piloto de resgate dos bombeiros. Imagina um cara acostumado a voar em helicópteros e salvar gente presa em acidentes, incêndios, enchentes e o que mais aparecer. Ele é daqueles heróis que parecem calmos mesmo quando o mundo está desmoronando. Só que na vida pessoal as coisas não estão tão firmes assim. Ele e a esposa, Emma, já não estão mais juntos, e a filha deles, Blake, fica no meio dessa separação. Ray está tentando lidar com isso, mas dá pra ver que ainda existe sentimento ali, mesmo com o casamento quase acabado. Enquanto essa parte mais emocional se desenrola, o filme já joga a gente direto na ciência da coisa. Um grupo de cientistas, liderados pelo Dr. Lawrence Hayes e o parceiro dele, Dr. Kim, está estudando os tremores da falha de San Andreas. Eles ficam numa represa monitorando uns sismógrafos, que são aparelhos que detectam movimentos da Terra. Aí vem o primeiro aviso: tem algo errado. O solo começa a se comportar de um jeito estranho, e antes que eles possam avisar qualquer coisa, BUM! Um terremoto forte atinge o lugar. Não é o grande terremoto ainda, mas é como se fosse o trailer do que está por vir. A represa começa a se quebrar, a água jorra e o Dr. Kim acaba se sacrificando para salvar outras pessoas. Essa cena já mostra que não vai ter moleza e que até os cientistas que entendem do assunto estão em perigo. Depois desse primeiro choque, a gente volta para a história de Ray. Ele está se preparando para uma missão de resgate quando recebe a notícia de que Emma já está seguindo em frente e até tem um novo namorado, Daniel, um empresário rico que parece ser gente boa, mas claramente não é o tipo de cara que enfrenta desastres. Enquanto isso, Blake vai junto com Daniel para São Francisco, porque ele prometeu ajudar ela a se instalar numa nova faculdade.
Aí já dá para sentir que o destino vai juntar todo mundo no meio da confusão. E é aí que o caos começa a tomar forma. O Dr. Lawrence descobre que os tremores que atingiram a represa foram só o início. Ele e a equipe dele chegam à conclusão de que a falha de San Andrés vai liberar uma sequência de terremotos gigantescos, muito maiores do que qualquer um já registrado. E desesperado ele tenta avisar as pessoas, mas o tempo não é suficiente. Então ele resolve dar um reaclamado e assim por diante. Enquanto os cientistas tentam achar um jeito de alertar a população, Ray recebe uma chamada urgente. Los Angeles acaba de ser atingida por um tremor monstruoso. Do nada, a cidade vira um cenário de destruição. Arranha-céus caem como se fossem blocos de Lego, ruas se racham no meio, carros são engolidos pelas fendas e gente corre desesperada sem saber para onde ir. Ray entra em ação com seu helicóptero, e a cena é eletrizante. Ele precisa resgatar pessoas presas no topo de prédios que estão literalmente desmoronando. Aqui a gente já sente a intensidade do que vem por aí, e isso é só o começo. Enquanto Ray está voando no meio do caos, Emma vive o desastre de perto. Ela está num restaurante de luxo em Los Angeles quando o chão começa a balançar. O lugar inteiro vira um inferno, vidro quebrando, teto caindo, gente gritando. Emma mal consegue escapar, mas mostra uma coragem absurda para sobreviver. Nessa hora a gente percebe que ela não vai ser só a esposa em perigo, mas alguém que também vai lutar de igual para sobreviver. E Blake, por sua vez, está com Daniel em São Francisco. Quando o primeiro tremor atinge a cidade, o que era só uma viagem tranquila vira um pesadelo. O carro fica preso, ela acaba ficando encurralada em uma garagem subterrânea e é aí que começa a prova de fogo dela. Em vez de ficar desesperada esperando ajuda, Blake usa a cabeça e pede ajuda para uns garotos que ela conhece ali, Ben e o irmãozinho dele, Ollie, e mostra que sabe muito bem se virar. Essa é uma das coisas legais do filme. Ela não é retratada como a filha indefesa, mas como alguém esperta, que luta pela vida dela e dos outros. No meio disso tudo, o Dr. Lawrence Feinstein finalmente consegue mandar um alerta pela TV. O pior ainda está por vir. E é isso que deixa a gente tenso, porque o que já aconteceu foi assustador. Imagina o que ainda está chegando. Depois do caos inicial em Los Angeles, você deve estar pensando, bom, já foi muita destruição. Deve dar uma trégua agora, né? Só que não. O filme deixa claro que aquilo foi só a primeira pancada, como se fosse o aquecimento da natureza. A falha de San Andrés ainda tinha muito mais para liberar, e cada novo tremor é maior e mais brutal que o anterior. Ray, depois de resgatar algumas pessoas em Los Angeles, recebe a notícia que vira o coração dele do avesso. Emma está em perigo e Blake ficou presa em São Francisco. A distância entre as cidades é enorme e, por cima, o caminho está destruído por rachaduras gigantescas, prédios caídos e estradas quebradas. Mesmo assim, ele decide que não vai abandonar a família, custe o que custar. Esse é o ponto que muda tudo. O herói que já salvava estranhos, agora precisa salvar os mais importantes da vida dele. Emma, por sua vez, consegue escapar por pouco do colapso do prédio em que estava. O namorado dela, Daniel, mostra que não é tão corajoso quanto parecia. Em uma cena que pega de surpresa, ele simplesmente abandona Blake quando as coisas ficam feias, provando que não é confiável. Aí a gente já vê quem realmente é feito para lutar até o fim. Emma, diferente dele, arrisca a própria vida para tentar achar a filha. Ela acaba se encontrando com Ray, e os dois começam uma jornada juntos, tentando atravessar o estado até chegar em São Francisco. E essa jornada é cheia de obstáculos. Primeiro eles tentam usar o helicóptero de Ray, mas os tremores e os ventos deixam tudo instável. Em um dos momentos de maior tensão, eles quase caem no meio de um estádio destruído, mas Ray consegue manter o controle. Não dá para confiar só no ar, então eles precisam arrumar outros meios de transporte. É carro, é aviãozinho improvisado, até barco entra na jogada. Cada cena é mais absurda e eletrizante que a outra. Parece que a cada 5 minutos o caminho muda, porque a Terra está literalmente se abrindo. Enquanto isso, em São Francisco, Blake continua mostrando que não é do tipo que fica parada esperando ajuda. Com a ajuda dos irmãos Ben e Ollie, ela consegue sair da garagem e começa a bolar planos para se manter viva no meio do caos. Eles veem prédios caindo, ruas rachando, gente correndo desesperada e o pior, os cientistas avisam que ainda vem por aí o Big One, o maior terremoto de todos. Blake usa o que sabe de primeiros socorros e raciocínio rápido para se virar, e até ajuda outras pessoas pelo caminho. Ela vira meio que a líder do grupo,
o que é bem diferente do que a gente costuma ver em filmes de desastre. Ray e Emma, no meio da viagem deles, também enfrentam cenas de tirar o fôlego. Tem uma parte em que eles estão num aviãozinho, pequeno, voando por cima do caos, e dá pra ver a dimensão da destruição, arranha-céus em pedaços, fumaça subindo, incêndios por toda parte. É como se o estado inteiro tivesse virado uma zona de guerra. Mas aí vem um detalhe que deixa tudo mais assustador. A falha continua se movendo, e o que já era ruim, piora a cada segundo. A história começa mostrando a vida de Ray, um cara que já está acostumado a lidar com desastres. Ele é piloto de resgate dos bombeiros, o tipo de herói que todo mundo queria por perto numa hora de sufoco. Mas, por incrível que pareça, o maior desafio da vida dele não é só enfrentar a destruição de prédios caindo ou pontes quebrando, mas sim salvar a própria família em meio ao caos. Isso porque a relação dele com a esposa, Emma, já não tá lá essas coisas. Eles estão separados e a filha deles, Blake, tá no meio dessa bagunça familiar. Até aí parece um drama comum, mas quando a terra começa a se abrir, tudo vira uma corrida contra o tempo. Tudo começa com uns cientistas que estudam os terremotos. Eles descobrem que a famosa falha de San Andreas, que atravessa a Califórnia, está prestes a liberar uma energia absurda, capaz de causar o maior terremoto da história. No início, rola aquele suspense, tipo, será que vai mesmo acontecer? Mas quando acontece, meu amigo, é prédio caindo, chão rachando, estrada desmoronando e o caos toma conta. Ninguém está seguro e não tem para onde correr. Enquanto isso, Ray recebe a notícia de que tem que agir rápido porque Emma está em perigo em São Francisco e Blake também corre risco de vida. E aqui vem a parte que deixa o coração batendo mais forte. Em vez de ser só um herói dos outros, ele precisa ser o herói da própria família. Ele pega seu helicóptero, depois barco, depois carro, depois tudo que aparece na frente, porque cada novo terremoto muda completamente o caminho. Parece até um videogame em que a fase vai ficando cada vez mais difícil. E Blake, que poderia ser só uma menina esperando o pai vir salvar, mostra que não é nada disso. Ela é inteligente, sabe se virar e até ajuda outras pessoas pelo caminho. Isso dá um clima de que ninguém é completamente indefeso, mesmo em meio ao maior desastre que já aconteceu. Já a mãe Emma também mostra coragem, ou seja, o filme não deixa tudo nas costas do herói, mas mostra a família inteira tentando sobreviver. Agora pensa comigo, você está numa cidade gigantesca e de repente os prédios começam a se dobrar como papel. A ponte mais famosa do lugar, a Golden Gate, começa a ruir e o mar vem com uma onda gigante, um tsunami para piorar tudo. É exatamente isso que acontece. Não tem um segundo de paz, é catástrofe em cima de catástrofe. Parece que a Terra está decidida a destruir tudo e o ser humano tem que dar um jeito de sobreviver nesse cenário. Ray é piloto de resgate dos bombeiros. Imagina um cara acostumado a voar em helicópteros e salvar gente presa em acidentes, incêndios, enchentes e o que mais aparecer. Ele é daqueles heróis que parecem calmos mesmo quando o mundo está desmoronando. Só que na vida pessoal as coisas não estão tão firmes assim. Ele e a esposa, Emma, já não estão mais juntos, e a filha deles, Blake, fica no meio dessa separação. Ray está tentando lidar com isso, mas dá pra ver que ainda existe sentimento ali, mesmo com o casamento quase acabado. Enquanto essa parte mais emocional se desenrola, o filme já joga a gente direto na ciência da coisa. Um grupo de cientistas, liderados pelo Dr. Lawrence Hayes e o parceiro dele, Dr. Kim, está estudando os tremores da falha de San Andreas. Eles ficam numa represa monitorando uns sismógrafos, que são aparelhos que detectam movimentos da Terra. Aí vem o primeiro aviso: tem algo errado. O solo começa a se comportar de um jeito estranho, e antes que eles possam avisar qualquer coisa, BUM! Um terremoto forte atinge o lugar. Não é o grande terremoto ainda, mas é como se fosse o trailer do que está por vir. A represa começa a se quebrar, a água jorra e o Dr. Kim acaba se sacrificando para salvar outras pessoas. Essa cena já mostra que não vai ter moleza e que até os cientistas que entendem do assunto estão em perigo. Depois desse primeiro choque, a gente volta para a história de Ray. Ele está se preparando para uma missão de resgate quando recebe a notícia de que Emma já está seguindo em frente e até tem um novo namorado, Daniel, um empresário rico que parece ser gente boa, mas claramente não é o tipo de cara que enfrenta desastres. Enquanto isso,
Blake vai junto com Daniel para São Francisco, porque ele prometeu ajudar ela a se instalar numa nova faculdade. Aí já dá para sentir que o destino vai juntar todo mundo no meio da confusão. E é aí que o caos começa a tomar forma. O Dr. Lawrence descobre que os tremores que atingiram a represa foram só o início. Ele e a equipe dele chegam à conclusão de que a falha de San Andrés vai liberar uma sequência de terremotos gigantescos, muito maiores do que qualquer um já registrado. E desesperado ele tenta avisar as pessoas, mas o tempo não é suficiente. Então ele resolve dar um reaclamado e assim por diante. Enquanto os cientistas tentam achar um jeito de alertar a população, Ray recebe uma chamada urgente. Los Angeles acaba de ser atingida por um tremor monstruoso. Do nada, a cidade vira um cenário de destruição. Arranha-céus caem como se fossem blocos de Lego, ruas se racham no meio, carros são engolidos pelas fendas e gente corre desesperada sem saber para onde ir. Ray entra em ação com seu helicóptero, e a cena é eletrizante. Ele precisa resgatar pessoas presas no topo de prédios que estão literalmente desmoronando. Aqui a gente já sente a intensidade do que vem por aí, e isso é só o começo. Enquanto Ray está voando no meio do caos, Emma vive o desastre de perto. Ela está num restaurante de luxo em Los Angeles quando o chão começa a balançar. O lugar inteiro vira um inferno, vidro quebrando, teto caindo, gente gritando. Emma mal consegue escapar, mas mostra uma coragem absurda para sobreviver. Nessa hora a gente percebe que ela não vai ser só a esposa em perigo, mas alguém que também vai lutar de igual para sobreviver. E Blake, por sua vez, está com Daniel em São Francisco. Quando o primeiro tremor atinge a cidade, o que era só uma viagem tranquila vira um pesadelo. O carro fica preso, ela acaba ficando encurralada em uma garagem subterrânea e é aí que começa a prova de fogo dela. Em vez de ficar desesperada esperando ajuda, Blake usa a cabeça e pede ajuda para uns garotos que ela conhece ali, Ben e o irmãozinho dele, Ollie, e mostra que sabe muito bem se virar. Essa é uma das coisas legais do filme. Ela não é retratada como a filha indefesa, mas como alguém esperta, que luta pela vida dela e dos outros. No meio disso tudo, o Dr. Lawrence Feinstein finalmente consegue mandar um alerta pela TV. O pior ainda está por vir. E é isso que deixa a gente tenso, porque o que já aconteceu foi assustador. Imagina o que ainda está chegando. Depois do caos inicial em Los Angeles, você deve estar pensando, bom, já foi muita destruição. Deve dar uma trégua agora, né? Só que não. O filme deixa claro que aquilo foi só a primeira pancada, como se fosse o aquecimento da natureza. A falha de San Andrés ainda tinha muito mais para liberar, e cada novo tremor é maior e mais brutal que o anterior. Ray, depois de resgatar algumas pessoas em Los Angeles, recebe a notícia que vira o coração dele do avesso. Emma está em perigo e Blake ficou presa em São Francisco. A distância entre as cidades é enorme e, por cima, o caminho está destruído por rachaduras gigantescas, prédios caídos e estradas quebradas. Mesmo assim, ele decide que não vai abandonar a família, custe o que custar. Esse é o ponto que muda tudo. O herói que já salvava estranhos, agora precisa salvar os mais importantes da vida dele. Emma, por sua vez, consegue escapar por pouco do colapso do prédio em que estava. O namorado dela, Daniel, mostra que não é tão corajoso quanto parecia. Em uma cena que pega de surpresa, ele simplesmente abandona Blake quando as coisas ficam feias, provando que não é confiável. Aí a gente já vê quem realmente é feito para lutar até o fim. Emma, diferente dele, arrisca a própria vida para tentar achar a filha. Ela acaba se encontrando com Ray, e os dois começam uma jornada juntos, tentando atravessar o estado até chegar em São Francisco. E essa jornada é cheia de obstáculos. Primeiro eles tentam usar o helicóptero de Ray, mas os tremores e os ventos deixam tudo instável. Em um dos momentos de maior tensão, eles quase caem no meio de um estádio destruído, mas Ray consegue manter o controle. Não dá para confiar só no ar, então eles precisam arrumar outros meios de transporte. É carro, é aviãozinho improvisado, até barco entra na jogada. Cada cena é mais absurda e eletrizante que a outra. Parece que a cada 5 minutos o caminho muda, porque a Terra está literalmente se abrindo. Enquanto isso, em São Francisco, Blake continua mostrando que não é do tipo que fica parada esperando ajuda. Com a ajuda dos irmãos Ben e Ollie, ela consegue sair da garagem e começa a bolar planos para se manter viva no meio do caos. Eles veem prédios caindo, ruas rachando, gente correndo desesperada e o pior, os cientistas avisam que ainda vem por aí o Big One, o maior terremoto de todos.
Blake usa o que sabe de primeiros socorros e raciocínio rápido para se virar, e até ajuda outras pessoas pelo caminho. Ela vira meio que a líder do grupo, o que é bem diferente do que a gente costuma ver em filmes de desastre. Ray e Emma, no meio da viagem deles, também enfrentam cenas de tirar o fôlego. Tem uma parte em que eles estão num aviãozinho, pequeno, voando por cima do caos, e dá para ver a dimensão da destruição, arranha-céus em pedaços, fumaça subindo, incêndios por toda parte. É como se o estado inteiro tivesse virado uma zona de guerra. Mas aí vem um detalhe que deixa tudo mais assustador. A falha continua se movendo, e o que já era ruim piora a cada segundo. A história começa mostrando a vida de Ray, um cara que já está acostumado a lidar com desastres. Ele é piloto de resgate dos bombeiros, o tipo de herói que todo mundo queria por perto numa hora de sufoco. Mas, por incrível que pareça, o maior desafio da vida dele não é só enfrentar a destruição de prédios caindo ou pontes quebrando, mas sim salvar a própria família em meio ao caos. Isso porque a relação dele com a esposa, Emma, já não tá lá essas coisas. Eles estão separados e a filha deles, Blake, tá no meio dessa bagunça familiar. Até aí parece um drama comum, mas quando a terra começa a se abrir, tudo vira uma corrida contra o tempo. Tudo começa com uns cientistas que estudam os terremotos. Eles descobrem que a famosa falha de San Andreas, que atravessa a Califórnia, está prestes a liberar uma energia absurda, capaz de causar o maior terremoto da história. No início, rola aquele suspense, tipo, será que vai mesmo acontecer? Mas quando acontece, meu amigo, é prédio caindo, chão rachando, estrada desmoronando e o caos toma conta. Ninguém está seguro e não tem para onde correr. Enquanto isso, Ray recebe a notícia de que tem que agir rápido porque Emma está em perigo em São Francisco e Blake também corre risco de vida. E aqui vem a parte que deixa o coração batendo mais forte. Em vez de ser só um herói dos outros, ele precisa ser o herói da própria família. Ele pega seu helicóptero, depois barco, depois carro, depois tudo que aparece na frente, porque cada novo terremoto muda completamente o caminho. Parece até um videogame em que a fase vai ficando cada vez mais difícil. E Blake, que poderia ser só uma menina esperando o pai vir salvar, mostra que não é nada disso. Ela é inteligente, sabe se virar e até ajuda outras pessoas pelo caminho. Isso dá um clima de que ninguém é completamente indefeso, mesmo em meio ao maior desastre que já aconteceu. Já a mãe Emma também mostra coragem. Ou seja, o filme não deixa tudo nas costas do herói, mas mostra a família inteira tentando sobreviver. Agora pensa comigo, você está numa cidade gigantesca e de repente os prédios começam a se dobrar como papel. A ponte mais famosa do lugar, a Golden Gate, começa a ruir e o mar vem com uma onda gigante, um tsunami para piorar tudo. É exatamente isso que acontece. Não tem um segundo de paz, é catástrofe em cima de catástrofe. Parece que a Terra está decidida a destruir tudo e o ser humano tem que dar um jeito de sobreviver nesse cenário. Ray é piloto de resgate dos bombeiros. Imagina um cara acostumado a voar em helicópteros e salvar gente presa em acidentes, incêndios, enchentes e o que mais aparecer. Ele é daqueles heróis que parecem calmos mesmo quando o mundo está desmoronando. Só que na vida pessoal as coisas não estão tão firmes assim. Ele e a esposa, Emma, já não estão mais juntos. E a filha deles, Blake, fica no meio dessa separação. Ray está tentando lidar com isso, mas dá para ver que ainda existe sentimento ali, mesmo com o casamento quase acabado. Enquanto essa parte mais emocional se desenrola, o filme já joga a gente direto na ciência da coisa. Um grupo de cientistas, liderados pelo Dr. Lawrence Hayes e o parceiro dele, Dr. Kim, está estudando os tremores da falha de San Andreas. Eles ficam numa represa monitorando uns sismógrafos, que são aparelhos que detectam movimentos da Terra. Aí vem o primeiro aviso: tem algo errado. O solo começa a se comportar de um jeito estranho, e antes que eles possam avisar qualquer coisa, BUM! Um terremoto forte atinge o lugar. Não é o grande terremoto ainda, mas é como se fosse o trailer do que está por vir. A represa começa a se quebrar, a água jorra e o Dr. Kim acaba se sacrificando para salvar outras pessoas. Essa cena já mostra que não vai ter moleza e que até os cientistas que entendem do assunto estão em perigo. Depois desse primeiro choque, a gente volta para a história de Ray. Ele está se preparando para uma missão de resgate quando recebe a notícia de que Emma já está seguindo em frente e até tem um novo namorado, Daniel,
um empresário rico que parece ser gente boa, mas claramente não é o tipo de cara que enfrenta desastres. Enquanto isso, Blake vai junto com Daniel para São Francisco, porque ele prometeu ajudar ela a se instalar numa nova faculdade. Aí já dá para sentir que o destino vai juntar todo mundo no meio da confusão. E é aí que o caos começa a tomar forma. O Dr. Lawrence descobre que os tremores que atingiram a represa foram só o início. Ele e a equipe dele chegam à conclusão de que a falha de San Andrés vai liberar uma sequência de terremotos gigantescos, muito maiores do que qualquer um já registrado. E desesperado ele tenta avisar as pessoas, mas o tempo não é suficiente. Então ele resolve dar um reaclamado e assim por diante. Enquanto os cientistas tentam achar um jeito de alertar a população, Ray recebe uma chamada urgente. Los Angeles acaba de ser atingida por um tremor monstruoso. Do nada, a cidade vira um cenário de destruição. Arranha-céus caem como se fossem blocos de Lego, ruas se racham no meio, carros são engolidos pelas fendas e gente corre desesperada sem saber para onde ir. Ray entra em ação com seu helicóptero, e a cena é eletrizante. Ele precisa resgatar pessoas presas no topo de prédios que estão literalmente desmoronando. Aqui a gente já sente a intensidade do que vem por aí, e isso é só o começo. Enquanto Ray está voando no meio do caos, Emma vive o desastre de perto. Ela está num restaurante de luxo em Los Angeles quando o chão começa a balançar. O lugar inteiro vira um inferno, vidro quebrando, teto caindo, gente gritando. Emma mal consegue escapar, mas mostra uma coragem absurda para sobreviver. Nessa hora a gente percebe que ela não vai ser só a esposa em perigo, mas alguém que também vai lutar de igual para sobreviver. E Blake, por sua vez, está com Daniel em São Francisco. Quando o primeiro tremor atinge a cidade, o que era só uma viagem tranquila vira um pesadelo. O carro fica preso, ela acaba ficando encurralada em uma garagem subterrânea e é aí que começa a prova de fogo dela. Em vez de ficar desesperada esperando ajuda, Blake usa a cabeça e pede ajuda para uns garotos que ela conhece ali, Ben e o irmãozinho dele, Ollie, e mostra que sabe muito bem se virar. Essa é uma das coisas legais do filme. Ela não é retratada como a filha indefesa, mas como alguém esperta, que luta pela vida dela e dos outros. No meio disso tudo, o Dr. Lawrence Feinstein finalmente consegue mandar um alerta pela TV. O pior ainda está por vir. E é isso que deixa a gente tenso, porque o que já aconteceu foi assustador. Imagina o que ainda está chegando. Depois do caos inicial em Los Angeles, você deve estar pensando, bom, já foi muita destruição. Deve dar uma trégua agora, né? Só que não. O filme deixa claro que aquilo foi só a primeira pancada, como se fosse o aquecimento da natureza. A falha de San Andrés ainda tinha muito mais para liberar, e cada novo tremor é maior e mais brutal que o anterior. Ray, depois de resgatar algumas pessoas em Los Angeles, recebe a notícia que vira o coração dele do avesso. Emma está em perigo e Blake ficou presa em São Francisco. A distância entre as cidades é enorme e, por cima, o caminho está destruído por rachaduras gigantescas, prédios caídos e estradas quebradas. Mesmo assim, ele decide que não vai abandonar a família, custe o que custar. Esse é o ponto que muda tudo. O herói que já salvava estranhos, agora precisa salvar os mais importantes da vida dele. Emma, por sua vez, consegue escapar por pouco do colapso do prédio em que estava. O namorado dela, Daniel, mostra que não é tão corajoso quanto parecia. Em uma cena que pega de surpresa, ele simplesmente abandona Blake quando as coisas ficam feias, provando que não é confiável. Aí a gente já vê quem realmente é feito para lutar até o fim. Emma, diferente dele, arrisca a própria vida para tentar achar a filha. Ela acaba se encontrando com Ray, e os dois começam uma jornada juntos, tentando atravessar o estado até chegar em São Francisco. E essa jornada é cheia de obstáculos. Primeiro eles tentam usar o helicóptero de Ray, mas os tremores e os ventos deixam tudo instável. Em um dos momentos de maior tensão, eles quase caem no meio de um estádio destruído, mas Ray consegue manter o controle. Não dá para confiar só no ar, então eles precisam arrumar outros meios de transporte. É carro, é aviãozinho improvisado, até barco entra na jogada. Cada cena é mais absurda e eletrizante que a outra. Parece que a cada 5 minutos o caminho muda, porque a Terra está literalmente se abrindo. Enquanto isso, em São Francisco, Blake continua mostrando que não é do tipo que fica parada esperando ajuda. Com a ajuda dos irmãos Ben e Ollie, ela consegue sair da garagem e começa a bolar planos para se manter viva no meio do caos. Eles veem prédios caindo, ruas rachando, gente correndo desesperada e o pior,
Os cientistas avisam que ainda vem por aí o Big One, o maior terremoto de todos. Blake usa o que sabe de primeiros socorros e raciocínio rápido para se virar, e até ajuda outras pessoas pelo caminho. Ela vira meio que a líder do grupo, o que é bem diferente do que a gente costuma ver em filmes de desastre. Ray e Emma, no meio da viagem deles, também enfrentam cenas de tirar o fôlego. Tem uma parte em que eles estão num aviãozinho, pequeno, voando por cima do caos, e dá para ver a dimensão da destruição, arranha-céus em pedaços, fumaça subindo, incêndios por toda parte. É como se o estado inteiro tivesse virado uma zona de guerra. Mas aí vem um detalhe que deixa tudo mais assustador. A falha continua se movendo, e o que já era ruim piora a cada segundo. A história começa mostrando a vida de Ray, um cara que já está acostumado a lidar com desastres. Ele é piloto de resgate dos bombeiros, o tipo de herói que todo mundo queria por perto numa hora de sufoco. Mas, por incrível que pareça, o maior desafio da vida dele não é só enfrentar a destruição de prédios caindo ou pontes quebrando, mas sim salvar a própria família em meio ao caos. Isso porque a relação dele com a esposa, Emma, já não tá lá essas coisas. Eles estão separados e a filha deles, Blake, tá no meio dessa bagunça familiar. Até aí parece um drama comum, mas quando a terra começa a se abrir, tudo vira uma corrida contra o tempo. Tudo começa com uns cientistas que estudam os terremotos. Eles descobrem que a famosa falha de San Andreas, que atravessa a Califórnia, está prestes a liberar uma energia absurda, capaz de causar o maior terremoto da história. No início, rola aquele suspense, tipo, será que vai mesmo acontecer? Mas quando acontece, meu amigo, é prédio caindo, chão rachando, estrada desmoronando e o caos toma conta. Ninguém está seguro e não tem para onde correr. Enquanto isso, Ray recebe a notícia de que tem que agir rápido porque Emma está em perigo em São Francisco e Blake também corre risco de vida. E aqui vem a parte que deixa o coração batendo mais forte. Em vez de ser só um herói dos outros, ele precisa ser o herói da própria família. Ele pega seu helicóptero, depois barco, depois carro, depois tudo que aparece na frente, porque cada novo terremoto muda completamente o caminho. Parece até um videogame em que a fase vai ficando cada vez mais difícil. E Blake, que poderia ser só uma menina esperando o pai vir salvar, mostra que não é nada disso. Ela é inteligente, sabe se virar e até ajuda outras pessoas pelo caminho. Isso dá um clima de que ninguém é completamente indefeso, mesmo em meio ao maior desastre que já aconteceu. Já a mãe Emma também mostra coragem. Ou seja, o filme não deixa tudo nas costas do herói, mas mostra a família inteira tentando sobreviver. Agora pensa comigo, você está numa cidade gigantesca e de repente os prédios começam a se dobrar como papel. A ponte mais famosa do lugar, a Golden Gate, começa a ruir e o mar vem com uma onda gigante, um tsunami para piorar tudo. É exatamente isso que acontece. Não tem um segundo de paz, é catástrofe em cima de catástrofe. Parece que a Terra está decidida a destruir tudo e o ser humano tem que dar um jeito de sobreviver nesse cenário. Ray é piloto de resgate dos bombeiros. Imagina um cara acostumado a voar em helicópteros e salvar gente presa em acidentes, incêndios, enchentes e o que mais aparecer. Ele é daqueles heróis que parecem calmos mesmo quando o mundo está desmoronando. Só que na vida pessoal as coisas não estão tão firmes assim. Ele e a esposa, Emma, já não estão mais juntos, e a filha deles, Blake, fica no meio dessa separação. Ray está tentando lidar com isso, mas dá para ver que ainda existe sentimento ali, mesmo com o casamento quase acabado. Enquanto essa parte mais emocional se desenrola, o filme já joga a gente direto na ciência da coisa. Um grupo de cientistas, liderados pelo Dr. Lawrence Hayes e o parceiro dele, Dr. Kim, está estudando os tremores da falha de San Andreas. Eles ficam numa represa monitorando uns sismógrafos, que são aparelhos que detectam movimentos da Terra. Aí vem o primeiro aviso: tem algo errado. O solo começa a se comportar de um jeito estranho, e antes que eles possam avisar qualquer coisa, BUM! Um terremoto forte atinge o lugar. Não é o grande terremoto ainda, mas é como se fosse o trailer do que está por vir. A represa começa a se quebrar, a água jorra e o Dr. Kim acaba se sacrificando para salvar outras pessoas. Essa cena já mostra que não vai ter moleza e que até os cientistas que entendem do assunto estão em perigo. Depois desse primeiro choque, a gente volta para a história de Ray.
Ele está se preparando para uma missão de resgate quando recebe a notícia de que Emma já está seguindo em frente e até tem um novo namorado, Daniel, um empresário rico que parece ser gente boa, mas claramente não é o tipo de cara que enfrenta desastres. Enquanto isso, Blake vai junto com Daniel para São Francisco, porque ele prometeu ajudar ela a se instalar numa nova faculdade. Aí já dá para sentir que o destino vai juntar todo mundo no meio da confusão. E é aí que o caos começa a tomar forma. O Dr. Lawrence descobre que os tremores que atingiram a represa foram só o início. Ele e a equipe dele chegam à conclusão de que a falha de San Andrés vai liberar uma sequência de terremotos gigantescos, muito maiores do que qualquer um já registrado. E desesperado ele tenta avisar as pessoas, mas o tempo não é suficiente. Então ele resolve dar um reclamado e assim por diante. Enquanto os cientistas tentam achar um jeito de alertar a população, Ray recebe uma chamada urgente. Los Angeles acaba de ser atingida por um tremor monstruoso. Do nada, a cidade vira um cenário de destruição. Arranha-céus caem como se fossem blocos de Lego, ruas se racham no meio, carros são engolidos pelas fendas e gente corre desesperada sem saber para onde ir. Ray entra em ação com seu helicóptero, e a cena é eletrizante. Ele precisa resgatar pessoas presas no topo de prédios que estão literalmente desmoronando. Aqui a gente já sente a intensidade do que vem por aí, e isso é só o começo. Enquanto Ray está voando no meio do caos, Emma vive o desastre de perto. Ela está num restaurante de luxo em Los Angeles quando o chão começa a balançar. O lugar inteiro vira um inferno, vidro quebrando, teto caindo, gente gritando. Emma mal consegue escapar, mas mostra uma coragem absurda para sobreviver. Nessa hora a gente percebe que ela não vai ser só a esposa em perigo, mas alguém que também vai lutar de igual para sobreviver. E Blake, por sua vez, está com Daniel em São Francisco. Quando o primeiro tremor atinge a cidade, o que era só uma viagem tranquila vira um pesadelo. O carro fica preso, ela acaba ficando encurralada em uma garagem subterrânea e é aí que começa a prova de fogo dela. Em vez de ficar desesperada esperando ajuda, Blake usa a cabeça e pede ajuda para uns garotos que ela conhece ali, Ben e o irmãozinho dele, Ollie, e mostra que sabe muito bem se virar. Essa é uma das coisas legais do filme. Ela não é retratada como a filha indefesa, mas como alguém esperta, que luta pela vida dela e dos outros. No meio disso tudo, o Dr. Lawrence Feinstein finalmente consegue mandar um alerta pela TV. O pior ainda está por vir. E é isso que deixa a gente tenso, porque o que já aconteceu foi assustador. Imagina o que ainda está chegando. Depois do caos inicial em Los Angeles, você deve estar pensando, bom, já foi muita destruição. Deve dar uma trégua agora, né? Só que não. O filme deixa claro que aquilo foi só a primeira pancada, como se fosse o aquecimento da natureza. A falha de San Andrés ainda tinha muito mais para liberar, e cada novo tremor é maior e mais brutal que o anterior. Ray, depois de resgatar algumas pessoas em Los Angeles, recebe a notícia que vira o coração dele do avesso. Emma está em perigo e Blake ficou presa em São Francisco. A distância entre as cidades é enorme e, por cima, o caminho está destruído por rachaduras gigantescas, prédios caídos e estradas quebradas. Mesmo assim, ele decide que não vai abandonar a família, custe o que custar. Esse é o ponto que muda tudo. O herói que já salvava estranhos, agora precisa salvar os mais importantes da vida dele. Emma, por sua vez, consegue escapar por pouco do colapso do prédio em que estava. O namorado dela, Daniel, mostra que não é tão corajoso quanto parecia. Em uma cena que pega de surpresa, ele simplesmente abandona Blake quando as coisas ficam feias, provando que não é confiável. Aí a gente já vê quem realmente é feito para lutar até o fim. Emma, diferente dele, arrisca a própria vida para tentar achar a filha. Ela acaba se encontrando com Ray, e os dois começam uma jornada juntos, tentando atravessar o estado até chegar em São Francisco. E essa jornada é cheia de obstáculos. Primeiro eles tentam usar o helicóptero de Ray, mas os tremores e os ventos deixam tudo instável. Em um dos momentos de maior tensão, eles quase caem no meio de um estádio destruído, mas Ray consegue manter o controle. Não dá para confiar só no ar, então eles precisam arrumar outros meios de transporte. É carro, é aviãozinho improvisado, até barco entra na jogada. Cada cena é mais absurda e eletrizante que a outra. Parece que a cada 5 minutos o caminho muda, porque a Terra está literalmente se abrindo. Enquanto isso, em São Francisco, Blake continua mostrando que não é do tipo que fica parada esperando ajuda. Com a ajuda dos irmãos Ben e Ollie,
ela consegue sair da garagem e começa a bolar planos para se manter viva no meio do caos. Eles veem prédios caindo, ruas rachando, gente correndo desesperada e o pior, os cientistas avisam que ainda vem por aí o Big One, o maior terremoto de todos. Blake usa o que sabe de primeiros socorros e raciocínio rápido para se virar, e até ajuda outras pessoas pelo caminho. Ela vira meio que a líder do grupo, o que é bem diferente do que a gente costuma ver em filmes de desastre. Ray e Emma, no meio da viagem deles, também enfrentam cenas de tirar o fôlego. Tem uma parte em que eles estão num aviãozinho, pequeno, voando por cima do caos, e dá para ver a dimensão da destruição, arranha-céus em pedaços, fumaça subindo, incêndios por toda parte. É como se o estado inteiro tivesse virado uma zona de guerra. Mas aí vem um detalhe que deixa tudo mais assustador. A falha continua se movendo, e o que já era ruim, piora a cada segundo. A história começa mostrando a vida de Ray, um cara que já está acostumado a lidar com desastres. Ele é piloto de resgate dos bombeiros, o tipo de herói que todo mundo queria por perto numa hora de sufoco. Mas, por incrível que pareça, o maior desafio da vida dele não é só enfrentar a destruição de prédios caindo ou pontes quebrando, mas sim salvar a própria família em meio ao caos. Isso porque a relação dele com a esposa, Emma, já não tá lá essas coisas. Eles estão separados e a filha deles, Blake, tá no meio dessa bagunça familiar. Até aí parece um drama comum, mas quando a Terra começa a se abrir, tudo vira uma corrida contra o tempo. Tudo começa com uns cientistas que estudam os terremotos. Eles descobrem que a famosa falha de San Andreas, que atravessa a Califórnia, está prestes a liberar uma energia absurda, capaz de causar o maior terremoto da história. No início, rola aquele suspense, tipo, será que vai mesmo acontecer? Mas quando acontece, meu amigo, é prédio caindo, chão rachando, estrada desmoronando e o caos toma conta. Ninguém está seguro e não tem para onde correr. Enquanto isso, Ray recebe a notícia de que tem que agir rápido porque Emma está em perigo em São Francisco e Blake também corre risco de vida. E aqui vem a parte que deixa o coração batendo mais forte. Em vez de ser só um herói dos outros, ele precisa ser o herói da própria família. Ele pega seu helicóptero, depois barco, depois carro, depois tudo que aparece na frente, porque cada novo terremoto muda completamente o caminho. Parece até um videogame em que a fase vai ficando cada vez mais difícil. E Blake, que poderia ser só uma menina esperando o pai vir salvar, mostra que não é nada disso. Ela é inteligente, sabe se virar e até ajuda outras pessoas pelo caminho. Isso dá um clima de que ninguém é completamente indefeso, mesmo em meio ao maior desastre que já aconteceu. Já a mãe Emma também mostra coragem. Ou seja, o filme não deixa tudo nas costas do herói, mas mostra a família inteira tentando sobreviver. Agora pensa comigo, você está numa cidade gigantesca e de repente os prédios começam a se dobrar como papel. A ponte mais famosa do lugar, a Golden Gate, começa a ruir e o mar vem com uma onda gigante, um tsunami para piorar tudo. É exatamente isso que acontece. Não tem um segundo de paz, é catástrofe em cima de catástrofe. Parece que a Terra está decidida a destruir tudo e o ser humano tem que dar um jeito de sobreviver nesse cenário. Ray é piloto de resgate dos bombeiros. Imagina um cara acostumado a voar em helicópteros e salvar gente presa em acidentes, incêndios, enchentes e o que mais aparecer. Ele é daqueles heróis que parecem calmos mesmo quando o mundo está desmoronando. Só que na vida pessoal as coisas não estão tão firmes assim. Ele e a esposa, Emma, já não estão mais juntos, e a filha deles, Blake, fica no meio dessa separação. Ray está tentando lidar com isso, mas dá pra ver que ainda existe sentimento ali, mesmo com o casamento quase acabado. Enquanto essa parte mais emocional se desenrola, o filme já joga a gente direto na ciência da coisa. Um grupo de cientistas, liderados pelo Dr. Lawrence Hayes e o parceiro dele, Dr. Kim, está estudando os tremores da falha de San Andreas. Eles ficam numa represa monitorando uns sismógrafos, que são aparelhos que detectam movimentos da Terra. Aí vem o primeiro aviso: tem algo errado. O solo começa a se comportar de um jeito estranho, e antes que eles possam avisar qualquer coisa, BUM! Um terremoto forte atinge o lugar. Não é o grande terremoto ainda, mas é como se fosse o trailer do que está por vir. A represa começa a se quebrar, a água jorra e o Dr. Kim acaba se sacrificando para salvar outras pessoas.
Essa cena já mostra que não vai ter moleza e que até os cientistas que entendem do assunto estão em perigo. Depois desse primeiro choque, a gente volta para a história de Ray. Ele está se preparando para uma missão de resgate quando recebe a notícia de que Emma já está seguindo em frente e até tem um novo namorado, Daniel, um empresário rico que parece ser gente boa, mas claramente não é o tipo de cara que enfrenta desastres. Enquanto isso, Blake vai junto com Daniel para São Francisco, porque ele prometeu ajudar ela a se instalar numa nova faculdade. Aí já dá para sentir que o destino vai juntar todo mundo no meio da confusão. E é aí que o caos começa a tomar forma. O Dr. Lawrence descobre que os tremores que atingiram a represa foram só o início. Ele e a equipe dele chegam à conclusão de que a falha de San Andrés vai liberar uma sequência de terremotos gigantescos, muito maiores do que qualquer um já registrado. E desesperado ele tenta avisar as pessoas, mas o tempo não é suficiente. Então ele resolve dar um reaclamado e assim por diante. Enquanto os cientistas tentam achar um jeito de alertar a população, Ray recebe uma chamada urgente. Los Angeles acaba de ser atingida por um tremor monstruoso. Do nada, a cidade vira um cenário de destruição. Arranha-céus caem como se fossem blocos de Lego, ruas se racham no meio, carros são engolidos pelas fendas e gente corre desesperada sem saber para onde ir. Ray entra em ação com seu helicóptero, e a cena é eletrizante. Ele precisa resgatar pessoas presas no topo de prédios que estão literalmente desmoronando. Aqui a gente já sente a intensidade do que vem por aí, e isso é só o começo. Enquanto Ray está voando no meio do caos, Emma vive o desastre de perto. Ela está num restaurante de luxo em Los Angeles quando o chão começa a balançar. O lugar inteiro vira um inferno, vidro quebrando, teto caindo, gente gritando. Emma mal consegue escapar, mas mostra uma coragem absurda para sobreviver. Nessa hora a gente percebe que ela não vai ser só a esposa em perigo, mas alguém que também vai lutar de igual para sobreviver. E Blake, por sua vez, está com Daniel em São Francisco. Quando o primeiro tremor atinge a cidade, o que era só uma viagem tranquila vira um pesadelo. O carro fica preso, ela acaba ficando encurralada em uma garagem subterrânea e é aí que começa a prova de fogo dela. Em vez de ficar desesperada esperando ajuda, Blake usa a cabeça e pede ajuda para uns garotos que ela conhece ali, Ben e o irmãozinho dele, Ollie, e mostra que sabe muito bem se virar. Essa é uma das coisas legais do filme. Ela não é retratada como a filha indefesa, mas como alguém esperta, que luta pela vida dela e dos outros. No meio disso tudo, o Dr. Lawrence Feinstein finalmente consegue mandar um alerta pela TV. O pior ainda está por vir. E é isso que deixa a gente tenso, porque o que já aconteceu foi assustador. Imagina o que ainda está chegando. Depois do caos inicial em Los Angeles, você deve estar pensando, bom, já foi muita destruição. Deve dar uma trégua agora, né? Só que não. O filme deixa claro que aquilo foi só a primeira pancada, como se fosse o aquecimento da natureza. A falha de San Andrés ainda tinha muito mais para liberar, e cada novo tremor é maior e mais brutal que o anterior. Ray, depois de resgatar algumas pessoas em Los Angeles, recebe a notícia que vira o coração dele do avesso. Emma está em perigo e Blake ficou presa em São Francisco. A distância entre as cidades é enorme e, por cima, o caminho está destruído por rachaduras gigantescas, prédios caídos e estradas quebradas. Mesmo assim, ele decide que não vai abandonar a família, custe o que custar. Esse é o ponto que muda tudo. O herói que já salvava estranhos, agora precisa salvar os mais importantes da vida dele. Emma, por sua vez, consegue escapar por pouco do colapso do prédio em que estava. O namorado dela, Daniel, mostra que não é tão corajoso quanto parecia. Em uma cena que pega de surpresa, ele simplesmente abandona Blake quando as coisas ficam feias, provando que não é confiável. Aí a gente já vê quem realmente é feito para lutar até o fim. Emma, diferente dele, arrisca a própria vida para tentar achar a filha. Ela acaba se encontrando com Ray, e os dois começam uma jornada juntos, tentando atravessar o estado até chegar em São Francisco. E essa jornada é cheia de obstáculos. Primeiro eles tentam usar o helicóptero de Ray, mas os tremores e os ventos deixam tudo instável. Em um dos momentos de maior tensão, eles quase caem no meio de um estádio destruído, mas Ray consegue manter o controle. Não dá para confiar só no ar, então eles precisam arrumar outros meios de transporte. É carro, é aviãozinho improvisado, até barco entra na jogada. Cada cena é mais absurda e eletrizante que a outra. Parece que a cada 5 minutos o caminho muda, porque a Terra está literalmente se abrindo.
Enquanto isso, em São Francisco, Blake continua mostrando que não é do tipo que fica parada esperando ajuda. Com a ajuda dos irmãos Ben e Ollie, ela consegue sair da garagem e começa a bolar planos para se manter viva no meio do caos. Eles veem prédios caindo, ruas rachando, gente correndo desesperada e o pior, os cientistas avisam que ainda vem por aí o Big One, o maior terremoto de todos. Blake usa o que sabe de primeiros socorros e raciocínio rápido para se virar, e até ajuda outras pessoas pelo caminho. Ela vira meio que a líder do grupo, o que é bem diferente do que a gente costuma ver em filmes de desastre. Ray e Emma, no meio da viagem deles, também enfrentam cenas de tirar o fôlego. Tem uma parte em que eles estão num aviãozinho, pequeno, voando por cima do caos, e dá para ver a dimensão da destruição, arranha-céus em pedaços, fumaça subindo, incêndios por toda parte. É como se o estado inteiro tivesse virado uma zona de guerra. Mas aí vem um detalhe que deixa tudo mais assustador. A falha continua se movendo e o que já era ruim piora a cada segundo. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.